Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos a mais esta conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Começamos ligeiramente atrasados. Eu estava à espera que o Carlos Filhais me chamasse, mas ele estava à espera que eu começasse. Bem-vindos a todos a esta conferência. Permitam-me dar as boas-vindas em especial à Margarida Afonso, que apresentará o seu trabalho, uma parte do seu trabalho de uma equipa que ela dirige, que verão os nomes no livro que vos foi distribuído. Quero também desejar as boas-vindas ao David Clark, que vem ajudar-nos a pensar e a refletir com a sua experiência e o seu saber. Permitam-me pessoalmente não posso dar as boas-vindas ao Carlos Filhais, mas tenho que me dirigir a ele, que é o nosso presidente e o nosso líder e o nosso coordenador, e que está a trabalhar com a Fundação há alguns meses de uma maneira que nos entusiasma e que nós queremos acarinhar o mais possível. Ele é o coordenador do programa de educação e é o coordenador também do programa de ciência que a Fundação vai lançar a partir de agora, novo e fresco. Se me permitirem uma pequenina nota pessoal, quero também dar as boas-vindas ao antigo coordenador do programa de educação, que foi substituído pelo Carlos Filhais. Esse senhor teve outras coisas para fazer e deixou-nos. Bem-vindo, Nuno Crato. Ele está aqui como antigo coordenador e como membro do Conselho Científico da Fundação. Suspenso. É nessa qualidade que ele está aqui, é muito bem-vindo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos está a fazer um esforço para tentar, na área da educação, tal como na área da justiça, da ciência, da saúde, da segurança social mais tarde, está a tentar abrir novas vias de discussão e de debate. Não temos verdades, não temos soluções, não temos verdades, mas temos uma enorme vontade de estudar com olhos frescos, com cabeça fresca, a realidade. Foi para isso que a Fundação foi feita. Após esta experiência do primeiro ano e meio na área da educação, eu pessoalmente estou contente e convencido que demos um pequeno passo na maneira como estamos a combinar investigadores estrangeiros com investigadores portugueses que permitam trocar experiências, conhecermos melhor. E eu parto do princípio, ainda estou à espera de ser contrariado, eu parto do princípio que tudo o que é humano, tudo o que é social, tudo o que é cultural, tudo o que é científico em Portugal pode ser estudado por portugueses e por estrangeiros. E que, com vantagem, deve ser visto pelos dois, para que possamos compararmos com os outros. O que se passa em Portugal não é tão diferente do que se passa em tantos outros países e é assim que nós saberemos melhor traçar o nosso caminho. Uma vez mais, bem-vindos. A palavra é do nosso Presidente de Sessão, Carlos Filhais. Muito bem. Boa tarde a todos. É com muito gosto que eu estou aqui a moderar esta sessão, que é mais uma conferência das várias que a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem organizado sobre questões-chaves da educação. Questões-chaves da educação. Eu ia dizer, por engano, questões-chaves da Fundação, mas as questões-chaves da educação são também questões-chaves da Fundação. E, portanto, vão-se lembrar da conferência de hoje, porque foi no dia 11 do 11, mas se calhar não se lembram, mas já houve uma deste ano em 12 do 10 do 11, e vai haver outra, foi sobre em causa aprender a aprender, e vai haver outra em 6 do 12 do 11, aprender uma segunda língua. Hoje o nosso tema é o valor do ensino experimental. O professor António Barreto disse que a educação é uma preocupação da Fundação, é uma preocupação de nós todos, e disse que a ciência também o é. Portanto, a educação e a ciência estão na agenda da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E o tema de hoje traz os dois temas, mas juntos. A educação das ciências, o ensino das ciências. Quando falamos de ensino das ciências, aparece logo, imediatamente, a palavra ensino experimental,
O valor da experiência é o nosso tema de hoje. Queremos discutir o modo como se ensina ciências, ensina-se experimentalmente porquê, para quê, como é que se ensina experimentalmente, todos os tipos de problemas, desde as teorias pedagógicas que presidem aos currículos organizados superiormente, aos manuais escolares, à prática dos professores, à avaliação. Portanto, o ensino das ciências nas suas mais variadas componentes. E para isso temos a presença de dois convidados, cuja presença aqui muito agradeço. O primeiro vem dos Estados Unidos, é o professor David Clark, que é professor no Departamento de Psicologia da Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh. O professor David Clark ensina desenvolvimento cognitivo e ciências de educação na Universidade de Carnegie Mellon. É diretor do Programa de Investigação Interdisciplinar em Educação. Vou tentar resumir o seu currículo. É licenciado pelo MIT em Engenharia Eletrotécnica e doutorado em Comportamento Social e Organizações pela Universidade de Carnegie Mellon. Foi professor assistente da Universidade de Chicago, bolseiro investigador convidado na Universidade de Stirling, na Escócia, e professor convidado da Fulbright, na Business School of London. Como eu disse, professor de Psicologia já desde 1976 e, ao longo da sua carreira, tem-se dedicado à análise dos processos cognitivos complexos em diversas áreas, como a resolução de problemas e o raciocínio científico. O seu trabalho mais recente investiga os processos cognitivos que servem de apoio à compreensão das crianças sobre os princípios fundamentais do pensamento científico. Os seus trabalhos incluem tanto a investigação básica com criança em idade pré-escolar, como estudos mais aplicados no contexto de sala-aula sobre como melhorar o ensino experimental das ciências na escolaridade básica. Portanto, tem muito a ver com o nosso tema e tem muitos estudos empíricos, e é a preocupação da Fundação trazer evidência experimental sobre o ensino experimental. Muito obrigado, professor David Clark, pela sua presença. Thank you for that nice introduction. Muito obrigada por esta apresentação. Gostaria de apresentar os meus agradecimentos à Fundação por me ter convidado e vou tentar ser breve. Estou muito impressionado com a qualidade do staff da Fundação e isto vai ser de certeza muito fácil para mim. Vou falar de estudos psicológicos, da instrução, do ensino da ciência na escola. Vou falar do livro Quadrante Pasteur, sobre a educação das ciências, que é um novo termo que vai ser muito importante para o futuro da investigação do ensino, no futuro. E vou-lhes mostrar como é que eu acho que eles se encaixam. E há outra pergunta, que é o que é o pensamento científico nas crianças? Conduzi algumas experiências laboratoriais nos últimos 15 anos com o meu pessoal sobre como ensinar as crianças o design experimental. O Quadrante Pasteur é de 97, de Donald Stokes, e ele fala em repensar a relação entre a ciência básica e aplicada. O que ele fez foi distinguir entre dois objetivos possíveis de investigação. Um, em compreender como é que o mundo funciona, o que é que está aí fora, o que é que está a acontecer no mundo. E outro tipo de compreensão é a atualização, é a investigação aplicada. Como é que uma coisa acontece? Como é que eu posso mudar as coisas? E aqui ele tenta enquadrar estes dois sistemas, estas duas dimensões, estes dois fatores. Uma das dimensões é que a investigação é inspirada pela consideração da utilização. É um bocado esquisito dizer isto, mas o que é porque é que as pessoas estão a fazer o que estão a fazer? Qual é a sua utilização e aplicação? E outra dimensão é a investigação inspirada pelo que ele diz que é a procura da compreensão, que é a investigação básica. E depois é um quadrante de 2x2,
e coloca investigadores e famosos e cientistas famosos nos quadrantes. Temos que é a investigação pura e básica, não se aplica. Aqui neste quadrante tem o Thomas Edison, inventor da lâmpada. Ele disse também muitas coisas que não eram em verdade, mas a ideia era fazer uma lâmpada funcional. Não utilizou física nem química, não era muito bom nisso, mas continuou a tentar. E ele continuou e fez 150 ou 200 tentativas para a lâmpada se acender. Outro quadrante é o mais importante, segundo o autor do livro, que é o de Pasteur, a utilização inspirada pela aplicação, mas também que altera fundamentalmente o nosso conhecimento e a nossa percepção do mundo. Podemos dizer que ele era um técnico. Ele tentou descobrir a cura para doenças, como tentar que o leite não azedasse, por exemplo. E também inventou, por acaso, o mundo novo da biologia moderna. Depois, o próximo tópico, a educação das ciências, o ensino das ciências. Isto tornou-se muito popular nos Estados Unidos. A educação, o ensino das ciências, são disciplinas científicas, são aquelas cujas descobertas podem contribuir para a prática, para uma melhoria da prática educativa. Temos psicologia cognitiva, neurociência cognitiva, psicologia do desenvolvimento, economia, estatística, gestão da ciência, ciência informática. Nos Estados Unidos, há cerca de 10 anos, algo chamado Education Science Reform, a reforma da educação das ciências, do ensino das ciências, foi repensado ao mais alto nível no governo dos Estados Unidos. O que a sua missão era fornecer provas científicas rigorosas em que basear a prática e a política da educação ou do ensino. Muitas vezes esses senhores não valem o dinheiro que eles ganham, mas desta vez foi muito importante. No Congresso foi uma decisão importante e o termo começou a aparecer e apareceu cerca de 100 vezes este termo de ciência, educação ou ensino das ciências. E baseavam-se, o que eles diziam era que tinha que ser baseada na prova científica. Muitas agências estiveram envolvidas, a Fundação Nacional da Ciência, o Departamento de Educação do Governo, e estavam muito interessados na educação, no ensino e na investigação. Todas estas organizações viam que a educação, a prática do ensino, podia ser baseada na prova científica, não em termos financeiros, não em políticas, mas na prova científica. Mas é uma visão, e é uma visão que motiva e que é o que está a acontecer. E, do meu ponto de vista, é o que pode acontecer em todo o mundo e também no vosso país. Outro tópico é localizar a educação no quadrante Pasteur. Eu acho que a educação das ciências, ou o ensino das ciências, pode basear-se na investigação de aspectos de instrução, do pensamento científico, como fazer ciência. Os psicólogos do desenvolvimento estão interessados e voltam aos estudos básicos sobre o pensamento científico nas crianças. Depois, outro quadrante é que métodos melhorados e procedimentos na educação da ciência elementar. Podemos também voltar para o outro lado. Os investigadores do quadrante da investigação básica podem também tratar deste pensamento científico aqui no quadrante Pasteur. Então, o que é o pensamento científico nas crianças? O que é que isso significa?
Um livro recente da Academia Nacional da Ciência, com cerca de 15 participantes do ramo da psicologia, do desenvolvimento, professores de física e de química e várias áreas científicas, e juntaram toda a literatura que foi feita durante 5 anos e editaram um livro de que podem fazer o download grátis. E nos Estados Unidos há centenas de livros que podemos adquirir na internet gratuitamente sobre um vasto número de tópicos. Aqui é levar a ciência à escola. O que se sabe sobre a ciência e a educação, o ensino da ciência desde a pré-escolar até ao 8º ano. O que é a ciência? O conhecimento. A ciência é o conhecimento do mundo natural. Pode ser expressado em factos, ou modelos, ou teorias abstratas. Também há alguma forma de produzir esse conhecimento. E é também uma maneira de, através da observação e de experiências, produzir o conhecimento científico. E isso é pensar sobre os dados, tipo métodos que são apropriados na ciência e outros que são noutras áreas, e apresentam o que foi encontrado na ciência. Há uma determinação científica, há uma instituição científica, há sociedades científicas, promove-se a ciência. Portanto, todas essas coisas da ciência estão envolvidas neste contexto social e todos estão incluídos neste livro. Eu acho que é muito interessante. Também resume o que nós sabemos até agora. E o que é que nós sabemos sobre o pensamento científico das crianças? Sabemos que as crianças, quando chegam à escola, sabem muito sobre o mundo natural, sobre domínio específico. Sabem de física, de plantas, sabem do Sol e da Lua, e usam uma vasta paleta de processos de raciocínio, do domínio geral. Podem falar do tempo, por exemplo, mas não podem explicar como é que pensam assim, mas eles pensam assim. E o que é muito importante para educadores de ciência ou professores de ciência é que muitas destas coisas estão erradas. Mas o que eu acho também na ciência é que algumas coisas são mesmo completamente erradas. Isso não é muito científico dizer, mas é verdade. Há coisas que estão mal e não descrevem como é que o mundo funciona. Algumas são incoerentes. A gente que queremos numa coisa de uma forma, mas começamos a ver, a coisa funciona de outra maneira. E é inconsistente também. Isso é muito importante no ensino. As crianças têm crenças do mundo, temos que os tirar de onde eles estão e do que eles sabem e levá-los para onde queremos que eles vão. Muito do conhecimento que eles têm é parcial ou então é errado. O que é muito importante é raciocinar sobre as provas. E é importante provar. E precisamos de saber como é que eles conseguem conceber o que é que será uma boa experiência. E isso é disso que eu vou falar a seguir. Eu ensino crianças sobre a concepção ou design experimental. Portanto, temos que os ensinar a fazer experiências, queremos que eles as façam. Vocês já sabem fazer isso? Que tipo de conhecimento é que eles precisam de ter? Mas se não sabem, perguntamos sempre. Se sabem, muito bem. Se não sabem, como é que eles podem ser ensinados? Qual é a melhor forma de ensinar este tópico? E quais são os diferentes efeitos dos tipos diferentes de ensino, de métodos, a longo prazo ou a curto prazo? Isto é um acrónimo de Estratégia de Controlo de Variáveis, ECV. É muito simples. É um procedimento simples para conceber experiências sem confusões. Variar uma coisa de cada vez.
para saber até que ponto é que eles veem a diferença e certificar-nos de que tudo está, para além daquilo que queremos analisar, está igual. Se é com plantas, se as plantas são as mesmas. Portanto, o ECV, Estratégia de Controlo de Variáveis, é isso, é só variar uma coisa de cada vez. Mas também é uma base conceptual. Isto, se calhar, faz sentido para vocês. Sabemos que se uma coisa varia e outra coisa acontece, há uma causa e efeito. Portanto, a ECV é o procedimento e a base conceptual. É o isolamento da causa. Por que estudar ECV? O tópico, e todos os professores de ciências sabem, é um tópico núcleo, é um chave. O design experimental no ensino prematuro, ou no primeiro ensino da ciência. Pois há avaliações, apostas de alto risco. As pessoas têm algumas perguntas sobre o design experimental. Vamos ver, há as normas do Estado, são 50 conjuntos de normas nos Estados Unidos, que são usados para avaliar as escolas, os professores e como vão ser distribuídos os fundos. O governo federal nos Estados Unidos está agora a testar a ciência. Estas questões são deste género, sobre o design experimental, se aparece em todos os textos, todos os manuais. Isto é uma imagem de uma experiência e as perguntas são as perguntas ao aluno. Este tipo de perguntas. Quais são as perguntas que podem ser respondidas pelos resultados desta experiência? Os feijões precisam de luz para crescer? Será que os feijões podem crescer mais rápido em grupos de 8? Quanta água é necessária? Se a água doce afeta o crescimento dos feijões. Eu não sei o que é que vocês pensam destas questões, mas espero que tenham conseguido responder isto quando estiverem na escola. Aqui, o estudante é-lhe dada uma boa experiência, mas o que é que esta experiência tenta provar ou descobrir? Isto é uma questão fulcral. Aqui temos outra experiência. Vemos um conjunto de pares e a pergunta é qual é o contraste, o grupo de contrastes que se deve utilizar, qual é o grupo. Eles não perguntam qual é que é o melhor, mas o mais justo, ou fair. O fair é uma palavra em inglês que quer dizer ou claro ou justo. Portanto, o que é dado? É o objetivo da experiência e os possíveis contrastes, típico, uma experiência típica em ECV. Depois, vamos à questão que eu faço na minha pesquisa e na minha investigação, qual é a melhor forma de ensinar o ECV. Usamos a instrução, o ensino direto, daquele lado, a instrução direta de um lado, ou aprendizagem por descoberta. E este é um tema da área da educação. Quão diretos e quão explícitos ou quão controladores deve ser o ensino, ou contra quão aberto, quão liberal. Se a ciência é sobre descoberta, será que o seu ensino não devia ser como a ciência também? Ou uma aprendizagem por descoberta? Isto são as minhas questões e foi assim que eu comecei. Comecei a questionar as crenças comuns sobre os métodos para ensinar a ciência. É verdade que a aprendizagem por descoberta ou exploratória é superior à aprendizagem direta, ou ensino, à aprendizagem direta? Será que é verdade que a aprendizagem por descoberta leva a mais profundo e duradouro compreensão do fenómeno e procedimentos? Ou as crianças que adquirem
conhecimento por si só, têm mais possibilidades de aplicar o conhecimento do que as crianças a quem lhes foi dado ou presenteado esse conhecimento. Há algumas razões para o ceticismo em relação à aprendizagem por descoberta. Como aprendente, como aluno, tu descobriste isso? Ou descobriste a maior parte daquilo que sabes? Foste ao Google, pesquisaste? Como professor, será que é melhor o professor sair da cena e deixá-los descobrir sozinhos, deixar os alunos descobrir sozinhos diretamente? Ou como um investigador, qual é a prova? Tem provas sólidas dos seus estudos de que esta aprendizagem por descoberta é mais efetiva, é mais eficaz? E quando é que é e quando é que não é? Isto não pode ter uma resposta simples. Tem que ser contextualizada em determinados domínios, para determinados alunos e para determinados tópicos. Portanto, o objetivo dos nossos estudos era responder a estas questões, comparar a eficácia relativa de diferentes formas de ensinar um tópico importante na ciência, como conceber as experiências. Nós não estamos a ensinar o conhecimento do domínio, densidade, força, massa, ecologia das plantas. Não estou a tentar ensinar nada disso. Eu estou a tentar ensinar como conceber experiências em qualquer domínio. Como conceber uma experiência que revela os fatores causais em qualquer domínio. O que eu fiz na minha investigação foi o tipo de instrução. A maior variável, a principal variável no meu estudo. Teoricamente, há muito interesse, porque permite a comparação construtivista contra o anticonstrutivista. Há uma controvérsia sobre a descoberta e direta. As abordagens construtivistas minimizam o explícito direto e a instrução liderada pelo professor. Pois há as críticas que apontam para uma prova empírica fraca a favor da abordagem construtivista. Há muitos desafios relativamente a estas capacidades, portanto, estas abordagens podem não funcionar. Por isso há discussões e há críticas teóricas sobre o sistema cognitivo humano, se é facilmente preenchido pelos métodos construtivistas. Muitas vezes é agravada pelas definições claras da instrução, da prática do ensino. Por exemplo, aqui um exemplo da controvérsia. Aqui temos uma declaração que diz que as crianças investigam um assunto apenas durante 6 ou 8 semanas. As investigações construídas umas em cima da outra para que os alunos consigam aprofundar. Perceber se a ciência, à medida que eles progridem e desenvolvem a capacidade de pensar e comportar-se como cientistas, à medida que eles medem, registram e analisam as informações. Por isso, os cientistas que observam estas aulas ficam invariavelmente excitados de ver as crianças a aprender por fazer. Mas isto não é uma boa justificação para o método, é baseado no entusiasmo dos observadores, não nas medidas fiáveis do ensino, da aprendizagem dos estudantes. Mas é verdade que alguns cientistas ficam interessados neste método e no ensino da ciência. Os cientistas acham, os
prémios Nobel sabem o que é ciência e sabem como é fazer a ciência e se calhar eles deviam assumir o controle e revolucionar. Isto também foi criticado num artigo da Science, que é a principal revista de ciência nos Estados Unidos. Por que cientistas extraordinários que requerem ou exigem prova rigorosa para afirmações científicas na sua investigação continuam a usar e defendem a base da sua intuição? Os métodos de ensino não são os mais eficazes? Definições claras são importantes. Isto é o Conselho Nacional de Investigação, que é uma das maiores autoridades nos Estados Unidos. Este é um relatório recente e muito positivo. Estudos de inquéritos orientados, programas de currículo orientados por inquéritos mostraram efeitos significativamente positivos numa grande quantidade de medidas, incluindo o sucesso cognitivo, o processo de competências e as atitudes em relação à ciência. Eu acho que isto é um muito bom exemplo de avaliar o que é que está a acontecer No entanto, não há correlação essencial entre os resultados positivos e os resultados dos especialistas do grau do inquérito ou dos questionários nos materiais. Ainda não definiram isso muito bem. É um assunto muito profundo. Eu também vou fazer alguns estudos que digam respeito a este tema em especial. A nossa abordagem, ser recursivo, aplicar o método científico ao estudo do ensino e da aprendizagem da ciência, conduzir experiências instrutivas para abordar questões que afetam sobre a forma mais eficaz de ensinar sobre experimentos, utilizar definições operacionais sem ambiguidades e descrever métodos instrutivos e processos de avaliação. Em ciência não conta ou não interessa como é que rotulamos as coisas. O que interessa é como é que as fazemos e como é que as podemos medir. E eu, no meu trabalho, tento fazer a mesma coisa. Vou mostrar-vos um estudo típico, não vou estar aqui em grande pormenor, porque vocês todos já sabem isto. Uma maneira de aprender, de ensinarmos SCV participantes, foram 90 do segundo ao quarto ano, portanto entre os 8 e os 10 anos. O tipo da instrução era direta, socrática ou por descoberta. A avaliação era medir a aprendizagem e a transferência de diferentes distâncias desde a instrução inicial, portanto, diferentes medidas de transferência. E também utilizamos materiais. E se estamos a ensinar crianças sobre algum domínio, não queremos se eles aprendem mais sobre molas ou rampas ou objetos a mergulhar. O que nós nos interessamos por saber é se eles sabem conceber experiências. Isto é um exemplo típico e este é um dos domínios que nós ensinamos, é das molas. Que atributos determinam até que ponto é que uma mola estica? Portanto, materiais têm 8 molas, 2 comprimentos diferentes, 2 larguras diferentes e 12 espessuras de arame diferentes, 2 pares de pesos. E execução. Vocês conseguem conceber uma experiência para saber se a espessura da mola pode determinar até que ponto é que ela estica? Então, tinham que selecionar 2 molas e 2 pesos. Isto é a experiência para saber se a largura, se o comprimento da mola vai determinar até que ponto é que ela vai esticar. Isto é uma boa experiência porque não há confusões. Porque aqui a criança, querendo saber se
o comprimento da mola vai afetar a forma como ela estica. Se uma mola estica mais do que a outra, a única coisa que poderia conduzir a isso seria o comprimento da mola. Portanto, isto é uma boa experiência. Isto é uma má experiência. Uma experiência completamente confusa. São diferentes tipos de materiais, rampas diferentes. Se pedimos à criança para montar as rampas, se a superfície da rampa faz diferença sobre se a bola vai, até que ponto é que a bola rola, isto é uma má experiência. A criança aqui não conseguia dizer o que é que causava isso, porque são diferentes as rampas, por isso é uma má experiência ou confundida. Aqui é uma boa experiência, sem confusões. Aqui a única coisa que varia é a altura da rampa. Portanto, tudo é igual, as bolas são iguais, a superfície da rampa é igual. Aqui vemos o exemplo de uma má experiência e de uma boa experiência. Aqui agora os 3 tipos de instruções. E esta instrução é complexa e tem muitos fatores. Por isso, há uma definição operacional que estamos a falar que mostra que todos estes fatores têm 3 tipos de instrução diferentes. Cada coluna é um tipo de instrução diferente e cada fila é um atributo dessa instrução. Depois, então chamamos instrução direta, socrática e de descoberta. Aqui os materiais com que trabalhamos, sejam rampas, molas, objetos a afundar. O professor, na direta, determina o objetivo. Em todas, o professor é que determina o objetivo. Consegues saber se X faz a diferença em quão longe é que a bola rola? A manipulação física dos materiais pelas crianças, em todos, mas no design de cada experiência, no direto, é o professor que determina, que diz, deixa-me mostrar como é que se faz, ou deixa-me mostrar como é que não se faz. E nos outros 2, é o aluno que faz. Depois, há a pergunta que nos 2 primeiros, no direto e socrático, é fornecida, mas no método, no tipo de instrução por descoberta, não. Sabes? Muito bem. Não sabes? Ok, vamos continuar a tentar descobrir. Depois há a explicação. Na instrução direta, o professor que explica. Se a experiência é boa ou é má, e nos outros 2 tipos de instrução isso não acontece. E o resumo, no direto, acontece, é assim, o professor diz, ok, agora vamos rever o que é que nós estivemos a fazer, e nos outros tipos de instrução isso não acontece. E mesmo as crianças nem sequer conduzem as experiências nessas condições, no direto, na instrução direta. E nos 2 outros tipos de instrução são as crianças que lideram a experiência. Há um vetor, outro vetor e aqui outro vetor. E são pacotes que definem estes tipos de instrução. Podem mudar os rótulos se quiserem. Pode ser uma boa descoberta, uma má descoberta, isso não interessa. Isso interessa é o método que é utilizado. Nós não nos concentramos apenas nos materiais, nos mesmos materiais. Começamos com rampas, depois, uns dias depois, são transferidos para outros materiais, são avaliados, instruídos em molas, uns dias depois voltam às rampas. Há um certo equilíbrio. Eles não é fechado o tipo de materiais com que eles trabalham. Estamos a tentar ensinar apenas um procedimento muito geral. Na universidade aprendemos um monte de metodologias que devem servir para todos os domínios e isto é o tipo de ensino que nós queremos fazer. Resultados pós-teste, imediatamente depois das experiências,
temos os resultados pré-teste e os resultados pós-teste depois da linha azul. Na instrução direta, as crianças dos 3 anos mostram evoluções imediatas em resultados SCV. Os do 4º ano, como veem, saíram-se muito bem. O método socrático, que é apenas perguntas, não há ganhos, não há resultados imediatos, nem no método por descoberta. Então, descoberta direta, aprendizagem direta ou por descoberta? É uma crítica. Não há transferência. Ok. Talvez as crianças da instrução direta sejam melhores a aprender como conceber boas experiências com os mesmos materiais. Mas as crianças ensinadas através da instrução direta terão problemas em aplicar o que é que eles aprenderam com novos materiais imediatamente após o treino. Então, se é assim, deveríamos ver se a prestação deles diminui quando os estudantes a partir de conceber experiências com rampas ou outros materiais, como molas, por exemplo. Então, fomos testar depois e vimos que as crianças do método direto de 3 anos mostravam resultados significativos nos resultados SCV imediatamente, as do ensino socrático não, e nem as do ensino por descoberta. Depois temos aqui outra crítica. Esperávamos, ok, a instrução direta é melhor para o curto e o médio prazo, mas se calhar esperamos que haja uma queda se houver uma avaliação alguns meses mais tarde. Então fizemos uma experiência mais tarde e perguntamos se isto era um bom teste ou se era um mau teste. Qual é que era o melhor teste para fazer para responder à questão: será que a quantidade de água afeta o crescimento da planta? Então as crianças do treino da instrução direta saíram-se melhor do que as crianças sem qualquer tipo de formação. Portanto, a instrução direta é mais eficaz do que a por descoberta no que diz respeito a conceber experiências simples. Mas houve uma crítica. A avaliação foi muito simples. Não podemos capturar o raciocínio científico autêntico, que é uma grande palavra e está muito na moda. As crianças da instrução direta, se falha-lhes alguma coisa que as crianças da instrução por descoberta ganham. A resposta, então, criar uma avaliação mais autêntica. Perguntar às crianças para avaliar pósteres de feiras de ciências, para avaliar. Isto parecia-nos uma avaliação muito autêntica. Então, apresentamos às crianças do nosso estudo alguns pósteres de uma feira de ciências e pedimos para eles mostrar os comentários, para nos dizer quão bons é que eram. Então, participaram cerca de 100 crianças, treinamos o método SCV através do método por descoberta ou direto, avaliação de eficácia de competência SCV, apresentar a avaliação, portanto, a tarefa era apresentar a avaliação do póster e a ver como é que as competências e o ensino do SCV afetava a avaliação, o desempenho da avaliação dos pósteres. Então, eles viam um póster, viam os materiais, tinham que os memorizar. Aqui este póster diz que quem concebeu este póster diz que acha que as meninas têm melhor memória que os rapazes. Se calhar têm, mas olhem para estes materiais. São materiais de crianças, de meninas, perdão. Depois, vimos aqui outra experiência.
Vemos aqui a experiência das bolas ping-pong e por aí fora. Depois vimos aqui os resultados da avaliação do póster, a adequação do design da investigação, a explicação teórica, evitar as confusões. Portanto, o resultado do póster seria todas as críticas válidas e não redundantes sobre o póster. E este gráfico mostra-nos a proporção das crianças que se saíram muito bem. Mais do que 3/4 das crianças na instrução direta saem muito bem em conceber experiências simples, mas nem sempre. 25% das crianças no ensino por descoberta saem-se muito bem nesta avaliação. Isto não quer dizer que eles não aprenderam nada. Quer dizer que aprenderam alguma coisa pela descoberta deles, por eles próprios. Então, as crianças que conseguem dominar ECV numa condição de descoberta saem-se melhor na avaliação de postas do que muitas que dominam ECV pela condição da instrução direta. Mais especificamente, qual é a relação entre os resultados dos postas e o caminho da ECV, o domínio da ECV, o método. Análise secundária baseada em vias de aprendizagem. Portanto, pusemos aqui vemos os resultados da avaliação dos pósteres versus os caminhos de aprendizagem. Não são significativamente diferentes os de cima e os de baixo, mas há uma diferença grande entre aqueles que dominam ECV e aqueles que não. E não há diferença, ou melhor, as implicações. Não é o caminho em como nós aprendemos alguma coisa. O que interessa é que nós aprendemos, independentemente da forma como aprendemos. Isto é a resposta àquela parte. Portanto, o que é que acontece? Eu vou acabar em 5 minutos. Como fazemos os nossos estudos é muito importante. Porque eu tenho bases em psicologia de desenvolvimento, etc. Então, a maneira como fazemos é que temos um investigador sou eu, de um dos lados da mesa, e uma criança do outro lado. E é um ensino na base de 1 por 1. Tudo aquilo que eu tive a falar até agora foi um professor a ensinar a uma criança, 1 por 1, 1 para 1. Isto funciona em laboratórios. Agora, e se quisermos fazer isto numa sala de aula? Isto é um desafio bastante grande. Então, o que nós fizemos foi pegar em professores, 2 professores de ciência, e pegámos no guião de uma experiência de laboratório e pedimos que os professores ensinassem a esta turma completa. E então fizemos essa transição e os professores ensinaram o ECV de acordo com o nosso método de instrução direta. E o que constatámos foi que, no início, as crianças nestas salas pareciam como crianças em qualquer outra turma, só 30% é que eram bons nestas experiências, mas depois de terem aprendido a experiência, quase 100% tinham aprendido a conceber experiências usando instruções diretas a partir de um professor. Portanto, funciona bem nas salas de aulas. O SES foi apresentado individualmente a toda a turma. E se tivermos uma turma mais difícil, por exemplo, crianças que têm dificuldades de focalizar a atenção ou mais dificuldades de ler, então formos para salas de aulas mais complicadas, crianças de 5º e 6º ano de escolas urbanas, e um dos critérios e então, por exemplo, para saber se as crianças são pobres, é se eles têm direito a almoço gratuito ou não na escola. Se eles tiverem direito a almoço gratuito, são crianças pobres. Portanto, 90% destas crianças nestas escolas eram crianças pobres. E ensinámos-las, um dos nossos investigadores foi lá e funcionou com as crianças na escola, e o que constatou foi o seguinte: começámos, as crianças tinham um desempenho muito baixo, muito baixo.
As crianças, os professores iam à volta pela sala de aula e ensinavam numa base de 1 por 1. E depois de vários dias expondo as crianças às instruções específicas dos professores, a classificação foi aumentando. Portanto, o desempenho aqui, passado uns dias, voltámos, mudámos os materiais. Aqui faziam exemplos com rampas e depois passaram a fazer exemplos com pêndulos. E no início houve uma quebra, mas depois, com o professor a ensinar instruções diretas, o desempenho aumentou outra vez. Porque é que a instrução inicial era menos eficaz? Foram crianças com capacidade de aprendizagem mais baixa. Porque havia umas coisas que tínhamos perdido no início, porque estávamos a escutar atentamente o que os professores diziam. E eu lembro-me, no início da minha palestra, eu falei sobre como as crianças chegam à ciência com muitas ideias erradas. Isto foi revelou-se aqui neste estudo com estas crianças mais pobres. Portanto, nós dizíamos, são capazes de pôr a rampa de uma maneira justa para perceber a diferença sobre o que é que faz com que a bola vá mais longe. E então pusemos 2 rampas iguais e eu disse, então, justo significa igual. Igual é um conceito erróneo, porque isso acontece muitas vezes. E se o professor não percebe que há estes conceitos erróneos, depois as crianças ficam confusas e não melhoram o seu desempenho. Há outro. Por exemplo, as crianças põem uma rampa muito alta, com uma bola pesada, e depois põem uma outra rampa baixinha, e perguntamos porquê. E eles dizem, eu quero que esta bola vá longíssimo. E então esses são os engenheiros. Querem que aconteça alguma coisa realmente que se veja. Querem descobrir conhecimento. Não, eles querem que haja um acontecimento. E a ciência é isso, é descoberta, é explosões. E temos que respeitar isso como uma ideia errónea e adaptá-la. E então vou terminar. Isto é uma coisa difícil e exige uma compreensão profunda sobre as noções do SEV. Temos que diagnosticar quais são os conceitos erróneos. Temos que ter muitos exemplos com significado. E então, nós estando nesta universidade com muita gente a funcionar em várias áreas diferentes, criámos um programa de software para ensinar o SEV, mas que ajuda de uma maneira interativa a diagnosticar os problemas e as crianças a aprenderem. Vou-vos mostrar aqui este programa. Isto é uma imagem da interface do computador. Podem apontar, clicar, acontecem coisas, aparecem perguntas, eles têm que responder às perguntas. É um método tutorial que lhes dá instruções adaptativas. E isto, chegamos à conclusão que isto é tão eficaz como um bom professor de ciência. Portanto, o design experimental é fundamental. As crianças têm muitas vezes conceitos erróneos, mas podem aprender. Temos que criar um sistema adaptativo que pegue neste conhecimento e o torne acessível a toda a gente. Bom, já falei do quadrante de Pasteur, nas ciências de educação, o que é a literacia científica nas crianças, e o mais importante que eu quero que vocês levem convosco não são os pormenores dos meus estudos. O que eu quero que vocês retenham desta minha apresentação, há muitos estudos por aí. Agora, o mais importante é as questões acerca da educação podem ser abordadas com investigação empírica e não com debates polémicos. Aqui temos o meu grupo de investigação, as pessoas que têm financiado o meu trabalho, e pronto, é isto, acabou.